O cheiro de esgoto fica mais forte à medida em que nos aproximamos. É um beco sem saída. Mais do que uma expressão, é onde realmente fica esse presídio na região metropolitana de Manila, capital das Filipinas. Aqui, há quase 5 meses, está a brasileira Yasmin Fernandes da Silva, de 20 anos. A goiana é acusada de tráfico internacional de drogas. Esse crime nas Filipinas é punido com até 40 anos de prisão. O Fantástico veio até Manila conversar com Yasmin. Tem muita gente me julgando, mas ninguém sabe da verdade, ninguém sabe da minha vida, ninguém sabe como é difícil estar presa aqui, como é difícil estar aqui dentro. Yasmin foi presa em 15 de outubro do ano passado, ao desembarcar no aeroporto Ninoy Aquino, em Manila. Vinha de São Paulo, num voo que fez escala em Dubai, nos Emirados Árabes, antes de chegar às Filipinas, país formado por milhares de ilhas ao sul da China. Na mala, foram encontrados 5,8 kg de cocaína escondidos num forro acolchoado. Agentes dos Estados Unidos que ficam no aeroporto de Dubai sugeriram aos colegas filipinos que revistassem a bagagem da brasileira. O chefe da agência local de combate às drogas diz que essa parceria com os americanos tem aumentado o número de apreensões de cocaína e culpa o Brasil. Cocaine came from Brazil. A maioria das pessoas presas com cocaína nos nossos aeroportos tem como origem o Brasil, o Rio de Janeiro. A maioria não é brasileiro. Alguns são chineses, malaios, filipinos e russos também. O governo brasileiro precisa estar vigilante. Quando Yasmin desembarcou em Manila, chegou a um país que escolheu a luta contra as drogas como a sua principal bandeira. A iniciativa do presidente Rodrigo Duterte. Como político, durante mais de 20 anos foi prefeito de uma cidade ao sul das Filipinas. Em Davao, lançou seu estilo de governar, conquistou eleitores e chegou à presidência em junho do ano passado. Logo após assumir o poder, Duterte se comparou ao ditador nazista Adolf Hitler. Hitler massacred 3 million Jews. Hitler massacrou 3 milhões de judeus. Agora são 3 milhões de viciados em drogas. Eu adoraria matá-los. O presidente, que tem amplo apoio popular, já admitiu ter assassinado supostos criminosos quando era prefeito, apenas para dar o exemplo. Em discursos e entrevistas, não poupa palavrões e ameaças. Já sobrou xingamento até para as mães do ex-presidente americano Barack Obama e do Papa Francisco. Mas o maior inimigo de Duterte é o chabu, nome dado nas Filipinas às metanfetaminas. Feita em laboratório, a droga é barata e vicia rapidamente. O consumo de chabu se espalhou pelo país nos últimos anos. Por isso, cada apreensão é comemorada com cerimônias de destruição. Fomos a uma delas, a 50 quilômetros da capital. O senador governista faz uma homenagem a Duterte. O problema das drogas no nosso país estava tão grave que era preciso um líder determinado para encará-lo. Dentro deste grande forno, nós temos 330 quilos de droga que serão destruídos agora. É em cerimônias como essa que o governo filipino quer mostrar que a guerra às drogas está dando resultado. A prioridade é combater traficantes e usuários, mesmo que muitas vezes os métodos utilizados sejam os mais bárbaros possíveis. Quando a noite chega, Manila vira palco do terror. Estamos no quartel central da polícia. Acompanhamos o plantão de uma quinta-feira, no começo de fevereiro. São 8 horas da noite. Os colegas da imprensa disseram que acharam um corpo numa região não muito distante do centro de Manila. E é para lá que a gente está indo agora. Chegamos a um grande mercado de peixes. No meio dos curiosos, encontramos 2 corpos dentro de um barraco. Ao redor, muitas crianças. Ninguém quer falar com a imprensa por medo. Foram 7 ou 8 homens, todos mascarados, que vieram de fora do mercado e chegaram neste ponto. Existem pessoas que moram aqui dentro. Era o caso exatamente desses 2 jovens. A namorada chegou a pedir aos assassinos: não atirem, não atirem.
mas de nada adiantou. O choro contínuo é dela, a jovem Kaliane, grávida e mãe de uma bebê. Ele levantou as mãos, não quis reagir. O registro dos repórteres não pode demorar. A investigação policial também não. A noite ainda é de muito trabalho. Chegamos a outro ponto nos arredores de Manila. A rua está isolada e os mesmos policiais do primeiro crime estão aqui, atrás de provas. A vítima, mais uma vez, é um homem jovem que nasceu nessa região, mas não morava aqui. Segundo testemunhas, ele estava visitando os pais quando foi morto por 2 homens também mascarados. O corpo está bem no meio da rua, mas o que chama mais atenção é o número de balas. Os policiais contaram 8 tiros. Os pais não choram, apenas dizem que o filho usava drogas. Na madrugada de quinta para sexta, 7 pessoas foram assassinadas. O clima de medo mudou a rotina dos filipinos. Esse motorista de táxi nos acompanha pela noite de Manila. Sem mostrar o rosto, ele conta que há 2 meses estava sentado na frente de casa com os filhos, quando viu um vizinho que era usuário de drogas ser executado. Antes eu ficava na rua até tarde, meia-noite, mas agora eu volto para casa até no máximo 8, 9 da noite com as crianças. É muito perigoso. Eu temo pela nossa vida. Eu achava que o presidente ia perseguir os traficantes, ia mandar os usuários para a cadeia, mas não. Todo mundo está morrendo, toda noite. Every night, yes. Mais de 8.000 pessoas foram mortas nas Filipinas depois que Duterte deu início à guerra contra as drogas. O levantamento é de uma das organizações de direitos humanos mais respeitadas do mundo, a Anistia Internacional. O presidente incentiva qualquer um a matar, não só a polícia. Durante o último mês, Duterte havia suspendido as ações policiais depois de denúncias de excessos. Mas esta semana, a licença para matar foi retomada. Segundo a Anistia Internacional, policiais que aderem à política de extermínio são recompensados. Os policiais com quem a gente conversou confirmaram que recebem dinheiro pelas mortes. 5.000 pesos se o morto for viciado em drogas e até 15.000 pesos para quem matar um traficante. As vítimas da violência, na sua grande maioria pobres, viram dados em estatísticas, números, e muitas vezes são enterradas assim. Não há identificação nas gavetas para os caixões. O lugar que abriga os mortos também é casa para vivos. Legaia tem 26 anos e divide um barraco com 2 filhas e o marido. No celular, ela mostra a foto de 3 meses atrás do assassinato do irmão por motoqueiros em frente ao cemitério. Quando meu irmão foi morto, ficamos assustados, mas eu não tenho medo. Ganhamos dinheiro com essa lojinha, não com drogas. Ela diz estar preocupada com as crianças, mas não quer sair daqui. Eu nasci aqui. Eu quero morrer aqui. Este é o túmulo do jovem que virou um símbolo dessas execuções. Michael Ciaron foi morto em julho do ano passado por mascarados numa moto. Ao lado do corpo, deixaram um cartaz: "Sou traficante". A foto foi tirada por Rafi Lerma, que desde o início acompanha a onda de violência para um jornal de Manila. Com essa imagem da mulher segurando o marido morto, muitas pessoas começaram a prestar atenção, a falar na guerra às drogas, contra ou a favor. O mais importante da foto é a atenção que ela gerou. Rafi mantém contato com quem perdeu parentes nas noites de Manila. Apesar de cansado, não quer parar. Eu estou documentando para que daqui a 10, 15 anos esse período seja considerado sombrio para as Filipinas. Temos que registrar tudo para que algo mude e não se repita. Esses tempos sombrios devem influenciar o caso da brasileira Yasmin. É o que diz o advogado dela. Os juízes e os promotores estão bem mais rigorosos nos processos envolvendo drogas por causa do presidente Duterte.
Isso deixa as coisas mais complicadas para Yasmin. O caso dela é muito difícil. O processo de Yasmin está na fase de pré-julgamento. Aqui nas Filipinas, isso significa apresentação das provas para o juiz, documentos, nomes das pessoas que vão testemunhar no caso. Para entrevistar a brasileira dentro da carceragem, nós tivemos que seguir regras de conduta e segurança bastante rigorosas. Nós não podemos usar o nosso equipamento. A entrevista foi gravada por uma funcionária do presídio usando um celular da cadeia. Yasmin não pôde ser gravada de frente. Ao Fantástico, ela contou como foram as primeiras semanas dentro da cela, que divide com outras 77 presas. Eu sofri muito bullying aqui dentro. Muito bullying das pessoas aqui sempre me jogarem de lado, me tratarem, gritarem comigo, que nem você grita com um animal, sabe? A maioria dorme no chão e se alimenta só de arroz. O desespero é sempre, né? Todo dia a gente vê, nossa, eu tô no mesmo lugar, mas eu só não tô presa, eu tô presa do outro lado do mundo. Essas detentas que estão na sua cela, quais são os crimes delas? Então, no meu quarto, eles são só crimes de droga. Crime de droga é mais? Crime de droga é mais. Porque aqui, você é usuário de droga, você é preso. Você sabia desse rigor quando veio pra cá? Para as Filipinas, eu digo? Eu não sabia sobre o processo do país, sobre drogas. Se soubesse, teria feito diferente? Eu não quero falar sobre o meu caso. Durante meia hora de conversa, Yasmin se recusou a comentar as acusações da polícia. Você confirma ou não o que eles disseram? De que eles acharam drogas, cocaína, quase 6 quilos, na sua mala? Olha, eu acho melhor você perguntar para o advogado. Eu não quero falar sobre o meu caso, sobre drogas, eu não quero falar sobre drogas. E o que você veio fazer aqui nas Filipinas? Eles devem ter perguntado isso para você. Você pode perguntar para o meu advogado, porque isso envolve o meu caso e eu não quero falar sobre o meu caso. Mas os policiais devem ter perguntado isso para você, não? O que você veio fazer? Perguntaram, mas eu não entendo as perguntas que eles fizeram para mim, na verdade. Eu só falei, eu não falo inglês e eu preciso falar com a minha embaixada. Só uma coisa que não é verdade, é que em momento algum eu assumi culpa alguma. A punição para Yasmin pode chegar a 40 anos de prisão. Hoje, nas Filipinas, não existe pena de morte. Num país vizinho, a Indonésia, 2 brasileiros foram condenados e executados em 2015 por tráfico de drogas. Quando o juiz te perguntar se você estava com a droga ou não, você não vai falar nada? No caso, meu advogado vai falar por mim. Todos os casos de drogas aqui em Filipinas é complicado, porque o governo agora está muito rigoroso. Contudo, até usuários de droga, tem muita gente morrendo lá fora. Até agora, ninguém da família de Yasmin esteve em Manila. Nós falamos com a mãe dela no Brasil, mas ela não quis dar entrevista. Representantes da Embaixada Brasileira têm visitado Yasmin na prisão. Os custos com o advogado que a defende e todas as despesas na prisão, como telefonemas para o Brasil, são pagos com dinheiro que a família dela envia para as Filipinas. Eu preciso muito. Eu peço muita ajuda de presidente, de quem puder me ajudar, sabe? Se tiver algum jeito, eu já vou voltar para o Brasil em qualquer condições. Eu aceito, eu só quero voltar para casa. Em nota, o Ministério das Relações Exteriores afirma que, além de Yasmin, outro brasileiro está preso nas Filipinas por suspeita de tráfico. Mas ele foi detido antes de Rodrigo Duterte assumir. O Itamaraty também diz que Brasil e Filipinas não têm acordo de cooperação jurídica para esses casos e que uma eventual extradição poderia ser negociada com base na promessa de reciprocidade dos 2 países. Em algum momento, você se arrependeu de alguma coisa que você fez? Agora, eu não tenho muito do que arrepender, porque eu não fui julgada ainda, entende? Eu não sei muito sobre o meu caso. Eu tô esperando. Mas Yasmin tem uma certeza. A luta pela liberdade no país de Duterte será longa e difícil. 1000 vezes a gente pensa em desistir, sabe? Desistir de você mesmo, sabe? Se entregar a isso e pronto. Mas não, eu sou forte. Eu sempre fui forte na minha vida e eu vou lutar pela minha liberdade. Eu vou voltar pra casa. 40 anos é muito tempo. Muito tempo, mas eu não penso 40 anos. Eu não vou ficar aqui 40 anos. Eu vou voltar pra casa.